Se você fosse um empresário, onde abriria uma empresa que contrata muitos empregados? Num país que paga salário mínimo de $1.843, como a Holanda, ou no Brasil, onde o mínimo é de $334? Na França, onde o mínimo é de $1.766, ou na Rússia, $143. Nos Estados Unidos, com um mínimo de $1.160, ou na China, onde o maior salário mínimo regional é de $120. Na Grécia, que paga mínimo de $956, ou na Índia, onde nem mesmo existe salário mínimo. A resposta é aritmética. Quando a alma do negócio é gastar menos para ganhar mais, o menor salário pode ser determinante, tanto quanto a qualidade da mão de obra, domínio de tecnologias, estabilidade econômica, mercado de consumo local. Com transporte e comunicação em escala global, uma corporação transnacional tem o mundo como horizonte. Produz de qualquer lugar, compra serviços realizados à distância. Um tipo de terceirização. Isso não é bom para os países, isso é bom para as empresas. O que acaba acontecendo é que aquelas regiões do mundo em que a população aceita salários mais baixos, a legislação trabalhista não é tão desenvolvida, essas regiões se tornam alvo preferencial das empresas. Então as empresas se instalam nessas regiões e se desenvolvem muito com isso. É por isso que Brasil, Rússia, Índia e China estão entre os 5 países que mais despertam o interesse de investidores internacionais. A globalização é um processo em desenvolvimento e está só no começo, mas já mostrou como interfere na vida das pessoas. A mudança de uma empresa dos Estados Unidos para a China tem enormes consequências. O que gera, na verdade, prosperidade e aumento de renda num lugar, gerou desequilíbrios no outro lugar. Estagnação dos salários nos Estados Unidos, os salários reais, né? Estagnação dos rendimentos, praticamente eles não cresceram. A contrapartida é que a China conseguiu incorporar um enorme contingente de trabalhadores, né, na produção industrial, trabalhadores que vinham do campo e, portanto, estavam numa situação muito precária do ponto de vista social e salarial. Eles foram sendo incorporados à força de trabalho urbana e melhoraram muito, significa que eles estão assim muito bem, não, melhoraram bastante, né? Têm acesso aos bens de consumo modernos, etc., mas ainda estão numa situação salarial que é bem inferior aos Estados Unidos comparada com a China. No Brasil, uma outra cara da globalização. Marcos de Oliveira, de 40 anos, trabalha numa multinacional americana em São Paulo. E ele não tem dúvida. Esta é a melhor oportunidade de trabalho que ele teve na vida. E olha que Marcos rodou. Foi vendedor, pintor, entregador de revista e porteiro de prédio. Aí, conseguiu uma vaga na multinacional onde está desde 2009, junto com outros brasileiros. Profissionalmente falando, eu tenho muito como crescer aqui nessa empresa. Por ser multinacional, dá oportunidade de pessoas que trabalham dentro da empresa estudarem lá fora. E pelo mundo afora, outra cara da globalização, carrancuda e autoritária, aumentaram os casos de exploração desumana. Os países em crise são os mais vulneráveis. Quem dá as cartas são as empresas e quem paga a conta são os trabalhadores. O geógrafo Milton Santos costumava dizer que a globalização tem uma dimensão perversa. Há algumas situações em que as grandes corporações transnacionais, essa globalização econômica, tem gerado empregos que nos fazem lembrar empregos ou situações de relações de trabalho do século XIX. Ou mesmo situações em que falta um pouquinho para dizermos que são situações de trabalho escravo. A civilização própria quase que não é objeto de discussão. E isso abre espaço para qualquer forma de barbárie como essa, pela qual a gente deixa morrer crianças, e velhos, e adultos, tranquilamente.
Não faz o menor sentido que todo esse processo que representa, da globalização, que representa um avanço da humanidade, o seu potencial econômico, o seu potencial tecnológico, venha gerar essa regressão na vida dos povos. Do ponto de vista dos trabalhadores, né? Daqueles que têm que vender sua força de trabalho para ganhar dinheiro, do ponto de vista deles, sobretudo nos países desenvolvidos, a globalização foi perversa, inclusive do ponto de vista da mobilização, porque, na verdade, você fraciona tudo, cai o grau de sindicalização, os trabalhadores não podem se defender, a capacidade de defesa baixa, porque o mercado de trabalho está muito oferecido, tem muita gente oferecendo trabalho com pouca demanda de trabalho, você enfraquece a capacidade de negociação dos trabalhadores. Para o trabalhador que deixa sua terra em busca de trabalho, a globalização tem as duas faces da moeda. Sul-americanos vêm para o Brasil fugindo da miséria extrema e conseguem um trabalho. E com o trabalho, conseguem viver melhor. A preocupação é a falta de emprego lá, falta de oportunidades de trabalho, coisa que aqui tem bastante. Mesmo em época de crise, sempre foi melhor do que lá na Bolívia. Comparando o salário daqui com, assim, em valor monetário, daqui é muito maior do que na Bolívia. A vida de quem está irregular é ruim porque não conseguiu um trabalho formal, né? Só vai conseguir bicos ou coisas assim na economia informal ou então com um salário bem diminuído, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, sempre teve como uma das suas missões debater e propor regulações aos países. Mesmo antes da globalização, já era uma missão quase impossível, de poucos resultados. Os esforços são permanentes. O desrespeito aos trabalhadores também. Os governos, para responder à crise, o que eles fazem? A discussão é como você flexibiliza o mercado de trabalho. O que significa flexibilizar? Significa você reduzir os direitos. Se torna a demissão mais fácil, né? Você corta benefícios, você reduz o tempo em que a pessoa fica no seguro-desemprego e a intensificação do trabalho, a intensidade aumentou muito mais nos serviços do que na indústria. Porque no serviço você tem funcionários de nível médio e até de nível alto que trabalham 24 horas por dia. Estão permanentemente sob as exigências do seu patrão, né? Que manda um e-mail, manda um torpedo, tem uma situação de instabilidade na vida muito grande, um receio muito grande de perder o emprego, né? Que ela pode ser substituída rapidamente por outro. Então, nós estamos desconstruindo uma situação de direitos que foi muito importante para que o capitalismo fosse compatível com a vida minimamente civilizada. Tem cara de Japão, parece o Japão, mas é o bairro da Liberdade em São Paulo. No século passado, quase 250 mil japoneses mudaram para o Brasil. Hoje formam aqui a maior comunidade nipônica fora do Japão. Mais de 1.500.000 pessoas, entre nascidos lá e descendentes nascidos aqui. Vieram para morar e viver no Brasil. Uma relação sem conflitos trabalhistas, mas um enorme choque cultural. Hiroyuki Hino chegou ainda criança. Trabalhou na agricultura, estudou, formou-se em química, virou professor e agora está aposentado. Embora ainda mantenha em casa costumes e tradições do Japão, é brasileiro da gema. Adaptou-se à vida aqui depois de muita batalha. Quando meus pais contaram que ia ao Brasil, não conhecia nem direito onde ficava o Brasil. Quando chegamos aqui no Brasil, ninguém de nós sabíamos falar português. No começo foi difícil adaptar aquele arroz com feijão, né? No Japão não tinha esse costume de comer carne, era mais peixe. Então, e tudo isso tinha que ser, aos poucos, se adaptando. Eu me considero mais brasileiro agora, mas morar no Japão,
Never, ou seja, nunca. Eu não penso em morar no Japão, porque a minha adaptação, minha maneira de ver as coisas é mais brasileira do que japonesa. Na década passada, 225 mil brasileiros fizeram o caminho inverso. Foram para o Japão ganhar mais do que ganhavam aqui. Agora, empurrados pela crise econômica, europeus desembarcam no Brasil atrás de emprego. São gregos, italianos e, em maior quantidade, portugueses e espanhóis. É a realidade do nosso tempo, o aumento da mobilidade geográfica mundial. Globalização, ele é um processo transformador de culturas. Sempre que o ser humano aumentou a escala das suas relações, que novos grupos foram entrando em contato com novos grupos, isso, por definição, transforma as culturas. A globalização é a manifestação mais acelerada, mais poderosa e mais equipada dos contatos humanos e dos contatos de alguns mais poderosos ou mais dominantes sobre outros. Para onde o mundo caminha, ninguém sabe ao certo. Estamos no começo de um mundo novo, mostrado aqui com várias caras.